No ar, o programa Direito.com, pelo canal da UpTV. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente, todas as segundas-feiras, às 21 horas, com o programa Direito.com, sempre buscando interatividade, informação para os nossos teleinternautas e levando informação para a sua casa. O programa de hoje é o direito combatendo a homofobia. É um tema muito interessante que pretendemos abordar aqui hoje. Excepcionalmente, as perguntas que vocês quiserem fazer, nós tivemos um problema com o nosso e-mail, então eu peço que vocês façam as perguntas através do Facebook, Bramante Previdência, ou do Adriane Bramante, @uol.com.br, que é o do programa do Facebook. Aí eu acesso e consigo responder as perguntas dos nossos teleinternautas, ok? Nosso convidado de hoje, já repetindo pelo sucesso que foi a vinda dele no programa que ele esteve aqui, Dr. Marcelo Galego, que é advogado da empresa Dias e Galego, diretor da Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB de Jabaquara, veio aqui nos prestigiar mais uma vez com a sua presença. Obrigada, doutor Marcelo, é um prazer tê-lo conosco aqui nesse programa no dia de hoje. Obrigado você, muito obrigado por esse convite, é sempre um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. O programa UpTV, o programa Direito.com está no ar todas as segundas-feiras e hoje, como sempre, oferecimentos de vários parceiros e patrocinadores. Bramante Processos Previdenciários, que há mais de 30 anos, sempre aprimorando sua eficácia e solidez junto aos seus clientes. A UpVision Salão e Spa, uma visão inovadora em oferecer atendimento de excelência, aliado à tecnologia de ponta para o bem dos clientes. Fera Brasil, especializado em oferecer soluções em impressões e tecnologia para sua empresa. E a UpTV, que vocês devem ter percebido aí, nós estamos com câmeras novas, uma imagem nova, toda HD, um cenário novo. Eu estou aqui de costas para o cenário de Nova York, um cenário todo novo aqui da UpTV. Um prazer fazer esse programa hoje com esse cenário maravilhoso aqui nas minhas costas. A UpTV, que é uma TV web com mais de 60 programas, com mais de 30 programas semanais e mais de 60 mil acessos nacionais e internacionais. E a gente hoje vai falar aqui desse tema da homofobia, o que é homofobia, quando a pessoa realmente tem essa característica, essa qualidade, quando ele se torna homofóbico ou ele nasce homofóbico, o que significa isso? O doutor Marcelo vai explicar para a gente um pouquinho. Vamos lá, doutor Marcelo. Vamos lá. A homofobia, ela é caracterizada quando existe o ódio, a intolerância com pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Uhum. Então, isso pode ser até muitas vezes caracterizado como uma patologia. Quer dizer, a pessoa não é normal o crime de ódio, não é normal a intolerância. Você pode não gostar. Aquilo que você não gosta, você não quer para você, acabou, mas você respeita. A palavra principal é respeito. Uhum. Porque não é porque eu sou, por exemplo, da religião muçulmana que eu sou obrigado a odiar os muçulmanos. Uhum. Eu tenho que respeitar a coexistência no dia de hoje, onde nós temos múltiplas formas de convivência ou de vivência. A coexistência, ela é fundamental para o bem viver. Sim, sem então, dúvida. quando a pessoa tem atos e práticas para com o seu igual, combatendo, muitas vezes agredindo verbalmente ou fisicamente, simplesmente pelo fato daquela pessoa existir, aquela pessoa se relacionar com outra do mesmo sexo, isso não justifica. Não né? justifica. Uhum. Então, isso sim é homofobia. A pessoa geralmente, vamos dizer assim, ele fica homofóbico, ele se torna homofóbico, isso é de família. Não sei se vocês já chegaram a fazer um estudo sobre isso, da OAB, em relação à questão da família a família toda ser homofóbica, ou um membro da família
ter aversão a homossexual? Como é que isso geralmente funciona? Tem um... Olha, isso não é um tema fechado, né? Isso, os estudiosos, os psicólogos, eles debatem muito essa questão, porque às vezes uma família inteira é homofóbica e um único membro não é homofóbico. Ué, se ele viveu naquele ambiente, é natural que a pessoa se tornasse homofóbica. Às vezes justamente o contrário. Uma família toda é muito aberta, uma cabeça boa, e de repente vem uma ovelha negra. Então não existe não é uma questão fechada. É uma questão muito debatida, mas o que eu posso dizer... É um preconceito. É um preconceito. Então, quer dizer, a pessoa muitas vezes, é o que eu digo, o preconceito às vezes é uma opinião sem conhecimento. Sem conhecimento. Então, ela não sabe daquilo, então ela taxa aquilo como sem vergonhice, ou como um pecado, e simplesmente passa a agredir outras pessoas simplesmente pelo fato daquela pessoa existir. Sem qualquer porquê daquela atitude. Ele nem, às vezes ele nem sabe por que está tomando esse tipo de atitude. Exatamente. Né? E você, como membro da OAB, o que a OAB, como você tem uma comissão, existe uma comissão de diversidade sexual, muito interessante isso. Eu nunca tinha ouvido falar numa comissão que tivesse essa importância, que desse essa importância de cuidar dessas pessoas, de cuidar dessas situações de combate à homofobia. Muito interessante isso. Olha, a OAB, ela tem um histórico com a democracia e como defensora da cidadania. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, na pessoa até da doutora Adriana Galvão, ela começou com um comitê, uma comissão, foi muito pequeno, dentro da Comissão de Direitos Humanos. Daí, dada a importância do tema, ela cresceu e se tornou uma comissão. Nossa. Hoje nós temos a comissão na OAB Federal, né? Onde é conduzida pela doutora Maria Berenice Dias, né, que ela foi reconduzida, ela vai tomar posse agora esse mês. Aqui no estado de São Paulo, pela doutora Adriana Galvão. E cada subseção deveria ter uma comissão, né, mas não são todas. Né? Se eu não estiver errado, no Brasil todo são 110 ou 112 comissões instaladas. Isso é pouco. Mas perto do número de direito civil, direito trabalhista, não é nada, né? Não é nada. Inclusive, existe um trabalho muito grande que a doutora Maria Berenice nomeou a doutora Rosângela Novaes, de Santos. Ela comanda e coordena as comissões do Brasil todo. E ela tem incentivado muito para que os presidentes das subseções tomem a coragem de criar essa comissão. E Jabaquara foi a segunda subseção de São Paulo. Depois de Pinheiros, veio Jabaquara, na pessoa do presidente Antônio Ricardo, que teve a coragem de instalar, criar, e não só isso, criou o núcleo de combate à homofobia do Jabaquara, onde nós temos profissionais habilitados para combater, receber denúncias de homofobia e encaminhar para a Secretaria de Justiça. Nossa, que interessante isso. E a comissão tem feito um trabalho de que sentido? As pessoas denunciam, como que chega até vocês? Vamos lá. Antes de falar da denúncia, nós temos que falar que o Estado de São Paulo é o primeiro estado da federação onde houve, onde uma lei foi sancionada para combate especificamente da homofobia no âmbito administrativo. Ou seja,
a pessoa que comete qualquer ato de homofobia, seja impedindo um ato de carinho dentro dos padrões de normalidade, Claro. né? E dentro dos padrões onde até um casal de heterossexuais deveriam manter aquele comportamento. Então, no estado de São Paulo, nós temos a Lei 10.948 de 2001. Nossa, já faz 12 anos de lei, né? Exatamente. Então, quer dizer, não é uma lei nova. Então, quer dizer, enquanto o Congresso patina e derrapa para criar uma lei específica para combater a homofobia, o Estado de São Paulo está à frente da federação E é o toda. único estado que tem uma lei específica ou vários estados aderiram Não, também e criaram também leis específicas? Alguns estados também estão criando, algumas prefeituras, por exemplo, a prefeitura de São Paulo, por exemplo, o antigo prefeito, ele vetou uma lei igual. Mas só que o porquê que essa lei municipal era importante? Ela era muito parecida com a lei estadual. Mas a lei estadual, ela existe a previsão, inclusive, de uma suspensão uma suspensão do alvará estadual, ou até mesmo cassar o alvará estadual. Só que esse tipo de norma na esfera municipal teria muito mais efeito. Muito mais eficácia, porque né? muitos alvarás são emitidos pela prefeitura. Sim. Então, o medo, de repente, de ter o alvará cassado ou suspenso pelo prefere prazo não de 30 entrar nesse Exatamente, mérito. poderia gerar uma situação inversa. Mas a cidade de São Paulo perdeu essa grande oportunidade. Mas nós temos a lei estadual, que tentaram vetar também e não conseguiram. tentaram declarar a inconstitucionalidade dela, mas não conseguiram. Não conseguiram. E ela está em vigor há 13 anos. E quais são os principais tópicos dessa lei? O que ela abrange, no que ela se refere? Veja só, essa lei, ela combate qualquer espécie de brincadeira, assim, na esfera trabalhista também. Por exemplo, a pessoa... de dano moral no trabalho, esse tipo de coisa. Não é bem a questão do dano moral, mas são as práticas no ambiente de trabalho. Tá. Então, vamos supor, a pessoa que é perseguida, a pessoa que é impedida de exercer um cargo maior ou ser promovida em função vítima de preconceito no trabalho. Exatamente. Então, o que acontece? Qualquer cidadão do Estado de São Paulo pode ser processado administrativamente pela Secretaria de Justiça. Então, quer dizer, o que vai acontecer? A pessoa pode ser simplesmente advertida, ela pode levar uma multa. O empregador pode entrar com uma ação, o empregador não pode ser acionado pela vítima, no caso de um empregado no caso de um dos empregados dele está provocando um homossexual num ato de homofobia, o empregador pode ser processado pela vítima em razão desse comportamento do empregado homofóbico? Pode, porque as boas práticas corporativas hoje impõem ao empregador que ele tenha um amplo conhecimento da legislação e que ele, para cuidar do patrimônio dele, ele tem que combater, ele tem que educar e tem que afastar as massas podres. É comum esse tipo de ação, doutor Marcelo? Você já viu falar nesse tipo de processo? É muito comum o empregado ser acionado, um reclamante entrar com processo contra a reclamada em razão de preconceito, de homofobia dentro do ambiente de trabalho? Não é comum, porque muitas pessoas não têm coragem. Entendi. Entendeu? Ela só não é mais comum por falta de coragem, muitas vezes. É o medo de não conseguir um outro emprego, é o medo da exposição. Ele acaba pedindo a conta, saindo daquele ambiente, ou pedindo para sair. Ele prefere se ausentar daquilo e não sofrer aquele tipo de preconceito a entrar com uma ação e sofrer. E nós temos uma segunda situação, é o desconhecimento da lei.
Eu mesma confesso que eu não sabia que existia uma lei estadual cuidando disso. A gente sabe que tem na Constituição, mas eu não sabia que tinha uma lei estadual tratando dessa questão. E é muito específica essa lei. E fala do ambiente de trabalho e fala também, e olha, te falo mais, o servidor público que tenha qualquer ato para com o cidadão no atendimento ao público, ele pode responder 2 vezes. Ele pode responder no órgão interno, como funcionário público, e vai responder também na Secretaria de Justiça. Nossa, que interessante. Então, a nossa comissão, pelo menos no âmbito do Jabaquara, nós queremos levar essa informação, inclusive para os funcionários públicos, que a partir da hora que você, como cidadão, tem essa informação, você vai procurar ter boas práticas. E divulgar isso. Exatamente, né? Como na lei do Centro de Segurança. Né? Começou em São Paulo, hoje é uma coisa natural, mas nós não conseguimos imaginar hoje, há 15 anos atrás, onde ninguém usava cinto de segurança. É a mesmíssima coisa. É a prática reiterada e você vai educando as pessoas para que não hajam mais daquela forma, né? Exatamente. Nós separamos um vídeo bastante interessante sobre essa questão da homofobia. A gente vai rodar agora. Por favor, Guilherme. Nossa, passa muito rápido, né? What exists in every corner of the world. Embraced and celebrated in some countries, but is illegal in 76. What is hidden for fear of public shame, imprisonment, torture, or in 7 countries even the death penalty. What tears families apart. What makes people confront brutal violence on a daily basis. What simple trait gets people treated as second-class citizens everywhere they go. What gets children kicked out of homes, students bullied and expelled from school, and workers fired from jobs without warning? What has existed in every country throughout history, but some people still consider abnormal? The answer? Being gay. Being lesbian. Bisexual. Transgender. All over the world, millions of people face violence and discrimination just for being who they are. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. You are not alone. You are not alone. LGBT rights are human rights. LGBT rights are human rights. Together, we will build a world. We will build a world that is free and equal. Bastante interessante, na verdade, são pessoas, seres humanos normais como qualquer pessoa, e porque tem uma preferência sexual e sofre toda essa discriminação, esse preconceito, realmente é inaceitável uma atitude como essa, né? Então a gente tem que trabalhar em cima disso, divulgar a lei estadual, né, a 10948 de 2001, e divulgar para que as pessoas saibam os direitos. Na verdade, o seu direito acaba quando começa o do próximo, né, doutor? Então, é bastante interessante essas questões de discriminação para que isso não aconteça mais, né? Esse é o objetivo. E o trabalho da OAB de São Paulo tem sido feito nesse sentido. Vocês atendem muitas pessoas? Sim, a OAB de São Paulo, o Jabaquara é uma comissão que está engatinhando ainda em função do curto espaço de tempo. Mas a seccional, ela conduzida, muito bem conduzida até pela doutora Adriana Galvão,
ela tem atendido inúmeras pessoas. É mesmo. E de lá nasceu uma ideia excelente, que é a criação de um site chamado Transempregos. Ou seja, aquela transexual, aquela travesti, muitas pessoas reclamam da prostituição das travestis. Mas que opção que a população dá para essas moças? É verdade. Se ela não é cabeleireira, se ela não tem essa vocação, o que ela vai ser? Ou é cabeleireira, ou manicure, e se ela não tem essa vocação? E se ela tem uma vocação para ser professora? E se ela tem uma vocação para ser advogada, uma secretária, uma boa contadora? Motorista. Então, o que acontece? Há profissões específicas que as pessoas picham como profissões desse sentido, de homossexuais, alguma coisa assim? Porque assim, a pessoa pensa no cabeleireiro, por exemplo, ela liga exclusivamente ao homossexual. Sim, e não tem nada a ver, E não tem nada a ver. Tá certo que muitas vezes são muito bem conduzidos por homossexuais. Sim. Mas a gente não pode restringir essa população a esses empregos. Existe muito mais. E são pessoas talentosíssimas. Então, a população transexual, os transexuais, os travestis, eles têm que ter o direito ao emprego. E a doutora Márcia Rocha, desculpa se eu estiver errando, Márcia Rocha, ela muito bem conduziu esse projeto do site Transempregos. Quer dizer, as empresas interessadas nesses profissionais podem buscar. E os profissionais vão se disponibilizar. E hoje nós temos redes de supermercados, grandes redes, que estão colocando travestis, por exemplo, trabalhando na função de caixa, coisa que nós não vimos. Exercem a função maravilhosamente. Exemplarmente. Então, lógico, existem... Sim, em todas as profissões, homem, mulher ou exatamente, sexual, tem um bom importa. profissional. Independentemente da opção sexual. Exatamente. Então, nós temos que dar essa oportunidade. E na UAB Jabaquara, na Semana da Diversidade, nós vamos ousar. Nós vamos, que o nosso presidente, ele me deu carta branca para usar, para tirar aquela visão de conservador do advogado. Então, nessa, como os jovens falam, nessa vibe de dar emprego para essa gente, que eu estou lançando aí, em primeira mão, que a gente fala, nós vamos fazer o concurso, ou o desfile, vai ser o UAB Fashion Trans. Quer dizer, as modelos, existem muitas modelos que são transexuais, que são excelentes profissionais. Nós vamos fazer esse desfile na UAB. E lá na UAB nós vamos levar marcas que não tem medo de colocar... quebrar paradigmas, porque exatamente. A advocacia por si só, ela é uma função... Ela é uma profissão em que o conservadorismo é muito forte, né? Na função da advocacia. Eu acho, os professores, todo o mundo acadêmico, o senhor dá aula, o senhor sabe como é que funciona, é muito conservador. E trabalhar isso na OAB e fazer todo esse trabalho é muito interessante. Realmente é quebrar paradigma. E olha, nós temos na UAB, isso você não sabe, nós temos advogadas travestis. Nossa, que interessante. Então, é com muito orgulho que eu falo isso. E assim, eu tenho um carinho todo especial por essas profissionais. Principalmente a Marta Rocha, sabe, que está fazendo um trabalho ao lado da Adriana Galvão, fazendo um trabalho espetacular. Muito interessante mesmo. Você estava me falando que a OAB faz um trabalho voltado para religião, são 4 vertentes que você me disse. Exatamente. Que era religião, o que mais? Na OAB Jabaquara, por exemplo, nós escolhemos, quando a comissão foi criada, seguir por 4 direções. Nós vamos combater e educar na visão empresarial, familiar,
escolar e religiosa. Quer dizer, nós estamos entrando em 4 caminhos bem espinhosos, sim. mas nós vamos conseguir avançar. Sim. Sabe, essa comissão, depois, quando eu for substituído, que a gente tem que abrir o espaço e os próximos diretores vão continuar o trabalho que vocês simplesmente estão continuar. fazendo. E é interessante porque essa questão da homofobia, ela hoje nesse momento em que nós estamos vivendo, ela aparece muito na nossa família, dentro do lar, porque assim, nós temos a novela das 8, né, que é Amor à Vida, que tem um homossexual, aliás, tem vários, né, trabalhando a questão do casal homossexual adotando uma criança, alugando, né, uma barriga. Nós temos a questão do Félix também, que onde eu queria chegar é que tem uma criança que tem esse nome de Félix, isso foi veiculado nos veículos de comunicação, na imprensa, e que ele foi chamado de Félix porque ele tinha um jeito meio diferente, e ele ele teve um problema de homofobia dentro da escola, e ele não tinha nada a ver com, ele não era homossexual, uma criança de 8, 9 anos ainda não tinha opção sexual, mas ele foi chamado de Félix, ele entendeu como se aquilo fosse um xingamento. Então percebe que isso vem dentro da própria escola, já ainda criança, já trabalhando essa questão da homofobia dentro e depois levando isso para a família, né? Olha, eu não comemoro 100% o diálogo e o debate que essa novela está nos trazendo. Mas eu comemoro, por um lado, a oportunidade de debater mais uma vez alguns temas. Sim. Essa questão do nome, com o personagem, eu mesmo, na minha adolescência, tinha uma personagem que era Ximena. E o meu nome, meu sobrenome é Ximenes. Então, eu estava começando a trabalhar e me apelidaram de Ximena e foi uma situação... É um bullying, né, na verdade. Exatamente. É um Aliás, eu vinha saber o que era bullying quando recentemente. adulto. Recentemente, porque eu sofri bullying na escola e não sabia. A gente não sabia que naquela época era chamado de bullying, né? Não existia esse nome, eu também não sabia. E os educadores também não sabiam não que sabia, isso acontecia, né? E esse menino sofreu esse bullying todo, sendo chamado. Então, a homofobia já trabalhando, já isso dentro ainda quando criança, isso é bastante complicado, né? Por isso que eu pensei lá dentro da UAB Jabaquara, uma advogada especialista em direito educacional, a doutora Simone Lopes. Ela está cuidando da vertente do combate no ambiente escolar. Então ela criou todo um projeto onde nós vamos, no mesmo molde da UAB vai à escola, então a UAB vai sair da UAB e vai à escola isso. E nós vamos educar de cima para baixo, diretoria, professores, funcionários, pais e, por último, os alunos. Sim. Quer dizer, nós vamos divulgar a lei, nós vamos discutir o tema, porque hoje nós estamos trabalhando a geração do ano 2020, 2030. Sim. Então, essa criançada de hoje, se bem trabalhada, e olha, que a cabeça mudou muito. Então, se essa cabeça for bem trabalhada, a geração de 2020, 2030 vai respeitar próxima geração muito mais. Que vem, sem dúvida. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Nós temos aqui já algumas participações. A Rita de Suzano, boa noite, Rita. Oi, Dri, estamos acompanhando como sempre. Boa noite, obrigada, Rita. Um beijo para você. A Karine Machado, também de Santo André. Parabéns pelo tema, doutora. Também não sabia que existia uma lei de homofobia, nada mais justo. Olha que legal. E a gente levando essa informação, porque eu também, como disse, não sabia que existia esse tipo de discussão e acho muito, muito importante. E me veio aqui uma questão, o fato da OAB São Paulo ter aberto essa questão da comissão,
E São Paulo, na verdade, foi um dos estados que teve vários problemas de ataque aos homossexuais, de ataques de homofobia, né, aos homossexuais. Você acha que isso tudo veio, na verdade, foi uma coisa ruim, é uma coisa ruim, óbvio, mas ele veio a partir desses ataques, dessa violência toda, a homofobia, aos homossexuais? O Estado de São Paulo, ele veio de uma política voltada a distribuir a cidadania, ou dar aquilo que é direito. Sim. Então, existe uma política de combate à discriminação racial, existe toda uma política por trás disso. Mesmo, né? Exatamente, é o combate ao preconceito. Então, a Secretaria de Justiça, o governo do Estado de São Paulo, ele vem trabalhando, ele não apanhou primeiro para depois. Lógico que o fato faz a norma, muita né? pessoa apanhou, muitas pessoas apanharam para chegar nesse estágio. Mas o Estado de São Paulo não fez aquele negócio assim, emergência. Não, foi uma lei trabalhada, uma lei discutida, estudada, votada e sancionada. Quem achar que está sendo vítima de homofobia, né, por homofóbicos, o que ele pode fazer? Ele vai na delegacia, ele denuncia, ele chama a polícia? Qual é o procedimento que uma pessoa vítima pode fazer em relação a esse dano, né? Essa agressão? Veja só, na capital do estado de São Paulo, nós temos uma delegacia especializada em crimes contra homossexuais, que é o DECRAD, fica ali no centro da cidade. Nossa, também não sabia disso, é verdade. E eu vou dizer, o atendimento é de primeiríssima qualidade. É como se fosse uma delegacia da mulher específica para para violência contra a mulher, específico de violência contra o homossexual. Exatamente. Nossa, então, vamos supor, a prática reiterada, ela tem uma outra conotação, tá? Mas vamos supor, uma pessoa que é agredida, especificamente uma violência moral ou física, específica, num ato único, então ela vai na delegacia e também ela pode se socorrer da Secretaria de Justiça, que tem o site do governo do estado de São Paulo, onde ela pode fazer pela internet a denúncia. O interessante é que a pessoa também tem que reunir provas. Esse é o maior problema, né? Esse é o maior problema. Então, é reunir testemunhas. Foi molestada num shopping por um segurança, por exemplo, reúna as testemunhas. Reúna as testemunhas, peça a filmagem. E eu te digo mais, eu sofri um ato numa doceria de São Paulo, e essa doceria nós processamos, nós perdemos em primeira instância e ganhamos em segunda instância. Por que perdemos em primeira instância? Porque as pessoas não sabem jogar limpo, usaram testemunhas falsas e aproveita o testemunho falso. E na Secretaria de Justiça, respeitando o contraditório, a ampla defesa, tem prazo para defesa, se a pessoa não tem advogado, quando ela é denunciada, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que também tem um setor especializado em homofobia. Isso. Então, quer dizer, você prevê que é todo um mecanismo do governo do Estado de São Paulo em função do combate à homofobia. De proteção mesmo ao ser humano, a Defensoria Pública, a polícia, a Secretaria de Justiça. Então, quer dizer... É a lei estadual. A lei estadual é um investimento pesado. E junto a tudo isso, nós temos a OAB. A OAB, as subseções, todos os advogados militantes, todo mundo trabalhando. É que, na verdade, nós não estamos falando de poucas pessoas, nós estamos falando de... milhões de pessoas. Milhares de pessoas. Tanto que o movimento gay em São Paulo, né, quando tem o desfile, a parada gay é a maior parada, se eu não me engano, do mundo, né, se eu estiver enganada, mas ele
ele para o mundo inteiro, não tem hotel em São Paulo, não tem... os aeroportos ficam lotados, porque todo mundo vem para cá, porque é uma coisa já super famosa, né, no Brasil, né, essa parada gay. E é muito... a gente não está falando de 100 pessoas, estamos falando de milhares de pessoas que sofrem e estão sujeitas a esse tipo de ataque, né? Exatamente. E olha, eu vou te dar um dado muito triste. A cada 36 horas, um homossexual é morto no Brasil. Nossa, é mesmo. E nós somos campeões em mortes por homofobia no mundo. Nossa, que loucura isso. Então, o país do carnaval, o país da diversidade... O país da parada gay, o país da parada gay é o mesmo país campeão em mortes por homofobia. Que loucura. Então, por isso que nós temos que trabalhar muito. E eu te falo mais. Eu estive recentemente no Rio de Janeiro, no encontro das comissões do Sudeste. E nós ouvimos relatos de colegas advogados de Campos, de Niterói, onde não só não conseguem instalar a comissão, como também são alvo, são vítimas, e muitas vezes heterossexuais, vítimas, são apontados, são xingados, simplesmente por defender a causa. Eles já sofrem homofobia, não por serem... por serem homossexuais, mas por serem heterossexuais e quererem defender a causa. Exatamente, até existe uma brincadeira interna, eles sofrem de heterofobia por heterossexuais. É até uma brincadeira interna deles. Nossa, isso é muito interessante. A gente vai, nós separamos um outro vídeo também bastante interessante, que a gente vai colocar aí para vocês, falando um pouquinho sobre essa questão da homofobia. Roda aí, Guilherme, por favor. Não vai rodar? Falha nossa, programa ao vivo é isso, pessoal. Não vai rodar o programa, a gente vai continuar falando. Ele vai colocar, vai preparar o vídeo pra gente e a gente vai continuar falando aqui. As pessoas têm direito de entrar com dano moral? Sim. Ocorrendo verdadeiramente o dano moral, ela deve processar. E como que você consegue fazer essa prova? Porque eu acho que a parte, por exemplo, tá passando na rua, você é gay, né? Como que você vai conseguir provar isso? Digamos que eu não tenho uma câmera, eu não estou dentro do shopping, não estou dentro de uma loja, não estou dentro de uma doceria que tem lá a câmera de segurança, eu estou com uma pessoa, um colega, não tenho nenhum tipo de testemunha, de prova, só a prova testemunhal. Como que fica a prova? É possível, a justiça hoje considera que essa prova testemunhal é suficiente? Depende do entendimento do julgador, né? Na maioria das vezes, unicamente a prova testemunhal não satisfaz adequadamente o processo. Agora, quando existe, por exemplo, como aconteceu comigo, de ocorrer dentro de um estabelecimento, existe a inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor, onde joga para o fornecedor todo o ônus probatório. Não foi o que aconteceu comigo. Que o ônus, infelizmente, jogaram totalmente nas nossas costas. Mas é muito estranho uma empresa levar uma ou duas, não sei, testemunhas falsas, uma foi provada, apagar a fita de segurança, que seria a maior prova que eles teriam do nosso comportamento supostamente inadequado. Entendi. Entende? Então, e é aquele negócio, o homofóbico, ele se entrega. Fica rabo para trás. Então, a pessoa sempre se entrega, até num depoimento, ela solta alguma coisa. Então, precisaria da pessoa ter um advogado muito habilidoso. Ela tem um ódio tão grande que ela acaba, no momento do depoimento, ela acaba às vezes... Mas agora, aquele negócio, como existe todo um prazo prescricional, então, eu sugiro a essa pessoa que esgote todas as possibilidades. A delegacia, a Secretaria de Justiça, onde todo um processo será instaurado. E ali ela pode colher muitas provas para o processo judicial.
Tá. Primeiro você é aberto um processo administrativo. Exatamente. E depois isso vai para a justiça. Não, assim, não é necessariamente não é automático. A pessoa ou não, ali, ela pode resolver produzir toda a prova. Tá. Entendeu? E às vezes o ofensor, de repente, ele pode se retratar, pode existir qualquer espécie de acordo ao longo do período. Entendeu? Você sabe me dizer de valores? Isso, claro, lógico que depende do tipo de agressão, depende do tipo de dano sofrido, né? Mas você tem uma noção de valores, de quanto isso remontaria, qual seria o vulto de uma indenização por dano moral nesse sentido? O dano moral aqui no Brasil, ele é um pouco complicado, porque a lei, ela não dá parâmetros para o julgador definir de forma adequada o dano, o quanto, né, o valor da indenização. O STJ tentou fazer uma espécie de tabelinha, mas assim, não deu certo. Então, o que acontece? Aqui no Brasil não existe a figura do dano moral punitivo. Existe o caráter punitivo do dano moral, mas o dano moral, como existe nos Estados Unidos, onde o primeiro, o segundo ou o terceiro caso, a empresa, por exemplo, sofre uma indenização altíssima, aqui não tem, porque isso aqui no Brasil é enriquecimento ilícito. Então, tem juiz que entende que um dano moral de R$ 1.500 é suficiente. Tem outro que entende que 10 mil é o suficiente. Outro fala, não, subjetivo, né? A empresa deve ser punida em R$100 mil. Então, é muito relativo. É complicado. Agora, aproveitando aqui o gancho de que você é especialista em plano de saúde, e já que a gente está falando nessa questão de homossexual, é possível uma pessoa que tenha um casal homossexual, você colocar no seu plano de saúde como dependente o seu companheiro? É possível isso? É possível. Administrativamente, sem problema nenhum? Exatamente. É que os planos de saúde pararam de querer discutir essa bobagem. Né? Até porque eles estavam gastando muito dinheiro com advogado, né? Para se defender numa ação. Então, no começo era assim? No começo era assim. Não era possível colocar. Exatamente. Tudo evoluiu, como o direito previdenciário também evoluiu, o direito do trabalho, né? O direito civil. Nós estamos vivendo hoje num país que, na gambiarra, entre aspas, e perdão da palavra, hoje os casais homossexuais podem casar. Eu falo gambiarra porque isso não veio de uma lei do Congresso, veio de um ato do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Eu chamo de gambiarra por conta disso. Né? Deveria estar no Código Civil, né? Mas graças a Deus, gambiarra ou não, nós nos igualamos, por exemplo, à Argentina. Vias tortas ou não, né? E a muitos países da Europa, por exemplo, e alguns estados nos Estados Unidos. Então é possível, tranquilamente, você colocar uma pessoa no plano de saúde. Agora. Isso até vai produzir prova para depois poder fazer um inventário, uma ação de pensão por morte previdenciária e outros tipos de prova de união estável, né? Exatamente. Então, tudo importante, prova. né? O plano de saúde. No direito tudo é prova. Sem dúvida. Um endereço conjunto, uma conta bancária conjunta, da mesma forma também um cartão de crédito ou o plano de saúde, a pessoa como dependente, ou dependente de um clube, num título de clube, a 6ª Câmara de Direito Privado teve uma decisão brilhantíssima, sabe, sobre o direito do companheiro ser dependente num clube. Nossa, na verdade, você vê o que vai para a justiça. Todos os ambientes públicos, né? Você está levando isso como um casal mesmo, que tem direito de frequentar todos os ambientes com ônibus de casamento, né? Exatamente. O que acontece? O que eu fico triste, e a legislação tem que avançar, porque um casal heterossexual, quando casou, fim de papo. Mas quando a pessoa vive numa situação limítrofe, sempre tem que ficar dando explicação, sabe?
Agora, se o homossexual não paga meio imposto, por que ele recebe meia cidadania? Sim. Então, aí que está, a OAB Federal, por exemplo, está encabeçando uma campanha para a criação do Estatuto da Diversidade. Todas as subseções do Brasil estão fazendo as audiências públicas para mudar a legislação ampla, de forma ampla. Não só estadual, mas para que seja federal. Daí é direito de família, direito das sucessões, direito penal, de forma ampla, para conferir a esses cidadãos a ampla cidadania. Sim. Porque se a gente paga imposto de forma ampla, temos que ter cidadania de forma ampla. Sem dúvida. Será que o nosso vídeo está disponível agora? Vamos rodar então, porque ele é bem interessante. Coloca aí, Guilherme, por favor. Fácil concordar, difícil admitir. Você acha que existe muito preconceito contra gays, travestis, lésbicas? Claro, acho que sim. Todo mundo discrimina pelo fato de ser gay, aí acha que é inferior. Uma pesquisa da Fundação Abramo revela que mais de 90% da população concorda que existe preconceito contra os homossexuais no Brasil. Mas menos de 30% admitem que são preconceituosos. A pesquisa ainda mostra que 10% dos homossexuais já foram ameaçados e 7% já sofreram violência física por causa da condição sexual. Além da agressão física, tem a agressão moral, a agressão psicológica, né? Então a pessoa ela sai transtornada de uma situação dessa. Nossa maior preocupação são as mortes que vêm acontecendo a partir da violência gerada pela não aceitação de pessoas, a não aceitação da orientação sexual de cidadão e cidadã gay, lésbica, bissexual, transexual e travesti. A prevenção e o combate à violência contra os gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais vai contar agora com mais um aliado. Um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e que terá membros da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, pessoas ligadas à área da segurança e grupos de combate à discriminação sexual. Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, o grupo apoia a aprovação da lei que transforma a homofobia em crime e vai atuar na capacitação de policiais e guardas municipais. Essa violência precisa ser tipificada legalmente e punida de forma exemplar, né? Nós não podemos tratar esse tipo de violência como qualquer outra violência, porque ela é também, além de uma violência de direitos civis, ela é uma violência política. Então é preciso que os grupos que são vulneráveis sejam tratados de uma maneira específica, porque eles são violados também de uma forma diferenciada das violações normais tipificadas na lei. NBR, as imagens que a gente conseguiu aí pelo YouTube, obrigada. A gente continua aqui com o nosso programa e o Dr. Marcelo estava falando para a gente sobre a questão da OAB trabalhar também a parte empresarial. A familiar e a religiosa. Na parte empresarial, e isso eu estou cuidando, nós criamos, nós educamos, nós estamos entrando em empresas que nos abrem a porta, para o quê? Para educar, ensinar os funcionários, os diretores, para que tenham um bom atendimento. E nós temos que premiar também. A empresa que tem boas práticas, ela tem que ser premiada. E nós criamos aqui o selo Empresa Amiga da Diversidade, que é o OAB Jabaquara. Ela confere para as empresas com boas práticas corporativas que elas aceitam assumir compromissos com a OAB de empregabilidade e um bom tratamento para com os funcionários e os clientes. E a primeira empresa que ganhou esse selo é a estilista Thaís Guzmão, onde, aceitando uma sugestão, ela, pelo 2º ano consecutivo, desfilou lingerie com modelos transexuais. Nossa, que no legal! Brasil Fashion Cruise. Que show!
Então, quer dizer, e as duas modelos não eram operadas. Então, quer dizer, ela teve a coragem, ela foi... A ousadia de querer mudar. Então, ela ganhou. Então, e outras empresas também estão na fila para ser certificadas, mas elas têm que assumir um compromisso, principalmente com a empregabilidade. Como é que eles fazem para buscar essa certificação? Então, ela vai entrar em contato com o AB Jabaquara, né, jabaquara@oabsp.org.br. OAB Jabaquara. Não, jabaquara@oabsp.org.br. Então, ela vai pedir para aderir a essa campanha, né? E nós vamos visitar essa empresa, nós vamos conversar com os funcionários, nós vamos dar uma palestra e essa empresa vai ter que dar alguma coisa em troca, porque ela vai ter que assumir um compromisso. Interessante. Sabe? Ela pode muito bem contratar uma transexual para ser uma boa secretária, sabe? E assim por diante. E vai quebrando os preconceitos, né? Com certeza. Com o trabalho de formiguinha, a gente vai quebrando os preconceitos. Exatamente. Né? Daí, nós temos também o combate da homofobia no ambiente familiar, onde a doutora Maria José Botelho, né, especialista em direito de família, ela vai abrir nos moldes das Mães pela Igualdade, da jornalista Maju, ela está abrindo um espaço de discussão só mães. Então é o Clube da Luluzinha, onde as mães, a mãe que aceita mais vai ajudar a mãe que aceita menos, e assim por diante. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. É isso aí. Né? E os 3 membros, né? É o tigre e as 2 tigresas. Nós 3 vamos abrir o diálogo com as religiões. Principalmente no nosso bairro, nós vamos convidar líder por líder e vamos ver se ele aceita aderir e respeitar a lei estadual, em primeiro lugar. Segundo, como já fiz a sugestão para um padre, que instale a pastoral da diversidade. Porque muitos, eles não se acham dignos de pisar num templo religioso. Mas a igreja é difícil, né, de você conhecer. É difícil, né? é espinhoso, mas é um passo de cada vez. Sem dúvida. É uma pedra, que a gente vai quebrar por dia, mas nós vamos conseguir. É um trabalho de formiguinha, na verdade, né? Mas esse tema realmente é muito interessante, doutor Marcelo. Fiquei muito feliz de poder discutir isso com você aqui hoje. Realmente o nosso programa foi imperdível, vai ficar aí uma semana rodando para quem quiser, para quem precisar. A OAB, se quiser disponibilizar isso lá para a própria OAB de Jabaquara, bastante interessante. Agradeço muito a iniciativa da própria OAB de criar essas comissões específicas. Isso começou pequenininho, mas a tendência é que realmente vire um vírus, né, e se espalhe, e contamine, e contagie todas as pessoas que busquem essa quebra de preconceito. Porque, na verdade, a homofobia... ninguém está pedindo aqui para que você aceite, para que você eu não tenho que aceitar. Não, simplesmente está pedindo para que você respeite a opção sexual da outra pessoa. A gente não tem nada a ver com isso. Cada um, nós não temos. Só que nós temos que respeitar, e o nosso direito acaba com o comércio do próximo. Então isso é o mais importante. E na verdade a gente tem que cuidar, porque são direitos humanos, né? Direito ao preconceito, isso está na Constituição, no artigo 5º da Constituição, somos todos iguais. Esse direito à igualdade foi uma conquista e a gente tem que brigar. Liberdade, igualdade, fraternidade, né? Lá da Revolução Francesa de 1789. Então a gente termina aqui o nosso programa de hoje. Infelizmente, é muito pouco tempo. O doutor Marcelo vai voltar várias vezes, porque todos os temas que ele traz é uma delícia, são deliciosos de conversar. Agradeço muito, doutor Marcelo, a sua participação no nosso programa. Tenho certeza que você vai voltar para falar sobre outras coisas. Doutor Marcelo, é especialista também em planos de saúde, já esteve aqui conosco falando dessa questão do plano de saúde. E pode voltar, porque é um tema que tem muita discussão também, bastante interessante. Doutor, peço aí que o senhor dê as suas
os seus memoriais, as suas alegações finais, aí deixa o seu contato, fique à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, obrigado por abrir esse espaço. Eu não seria nada se não tivessem pessoas corajosas por trás de mim, que começaram, e eu brinco, que são meus santos protetores. A Maria Berenice Dias, nós temos a Adriana Galvão, nós temos o presidente da UAB da seccional, que é o Marcos da Costa, eu tenho da nossa subseção, que é o Antônio Ricardo. Então são pessoas que são os meus santos protetores, são heterossexuais, homens e mulheres de bem, que assumiram esse compromisso de combater. Então, eu sou muito feliz por ter recebido esse convite de integrar essa comissão, e nós estamos trabalhando muito para conseguir. E se alguém quiser mais alguma informação, pode me procurar no telefone 5581-2492, ou na própria UAB Jabaquara, na Rua Afonso Celso, número 120. Lá a pessoa pode procurar pela comissão, ela vai agendar um horário, e a comissão, qualquer um dos membros integrantes da comissão, vai marcar uma reunião e nós vamos tentar ajudar essa pessoa da melhor maneira possível. E quem quiser também, quem sofreu um ataque, uma violência moral, física, pode ligar, existe um Disque Denúncia, que é o Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos, né? Então, qualquer direitos humanos que forem violados, você pode fazer uma denúncia pelo Disque 100. Então, ficamos aqui com o nosso programa, Direito.com. Agradeço muito a participação de vocês, dos nossos teleinternautas, todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui pelo canal da UpTV. E, como sempre, eu termino com uma frase, a frase de hoje, dessa semana. Enquanto as pessoas olharem o próximo apenas com os seus olhos, o racismo será uma realidade. Mas no dia em que os olhos usados forem os do coração, perceberá que somos todos irmãos. Obrigada, boa semana e até semana que vem, se Deus quiser.